Bom, sejam bem-vindos a essa aula de Finanças com Propósito, onde a gente vai dar uma navegada por 7 princípios, né, fundamentais da gestão financeira. E assim, a minha vida me ensinou que o segredo não é quanto a gente ganha, é como a gente governa, né, aquilo que nós já temos. E eu vivi isso várias vezes na minha vida, tá? Em 2001, eu era um executivo-chefe aqui no Brasil de uma empresa de software americana. Em 2001, eu ganhava $4.000 e o dólar estava a 2,50 na cotação. Então, todos os meses eu recebia na minha conta R$ 10.000. R$ 10.000 trazidos a valor presente dá mais ou menos R$ 46.000 hoje. É um poder de compra, né, bastante interessante. Então, eu tinha uma vida muito confortável, tá? Eu comecei a trabalhar para essa empresa em fevereiro de 2001, e aí em setembro de 2001, uns malucos enfiaram 2 aviões nas Torres Gêmeas, lá em Nova York. Vocês lembram disso? Acho que me recordo um pouco. Pois é, então. Isso fez com que a maioria das startups de tecnologia americanas fizessem uma revisão nos seus planos estratégicos, e eles resolveram sair do Brasil. Então, em outubro, eu fui dispensado dessa empresa. Depois eu fiquei fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 10 meses. Em 10 meses eu ganhei o equivalente hoje a R$ 460.000. Mentoria. Quando eu saí da empresa, eu não tinha um centavo de reserva. E, cara, eu precisei me recolocar. E eu voltei para a minha empresa, porque ao mesmo tempo eu mantive a minha consultoria viva. E nessa consultoria, eu precisei reduzir o meu padrão de vida, minha retirada, né? De R$ 10.000 que eu ganhava nos americanos para R$ 3.500. E, cara, eu continuei vivendo. Então, isso me mostrou duas coisas. Primeiro, não adianta fazer muito dinheiro se a gente não utilizar esse dinheiro de forma adequada. Por outro lado, também o fazer pouco dinheiro não é sinônimo de passar necessidade, porque a gente adapta a vida. Né? Eu tive uma queda muito grande e adaptei a minha vida. Né? Então, assim, acho que é importante a gente saber que se nós estamos passando por algum desafio, não é por causa da quantidade de dinheiro que nós fazemos. Né? E aí há pessoas que às vezes estão faturando mais do que nunca. Você mesmo, Bruno, há pouquinho falou, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Né? Posso dar até um exemplo. Esse mês que a gente conversou foi o mês que eu mais faturei e é o que eu mais gastei. De fato. Então, pronto. Então, é isso. E, cara, isso aí não é azar, não é falta de sorte, né? Porque muita gente também fala assim, pô, eu ganhei mais dinheiro, mas o carro quebrou, olha, aí azar, vou ter que consertar o carro lá foi dentro. Não é. É falta de fundamento. Falta de fundamento. E crescer assim, sem a gente ter, né, um fundamento forte de gestão financeira ou de entendimento, né, da relação com o dinheiro, cara, é meio que, de fato, tentar construir uma casa na areia, como está nesse slide aí, né? Tem um monte de gente que está em crescimento acelerado, mas está com uma base frágil, né? O que é crescer sem fundamento financeiro? É não ter separação, por exemplo, entre o dinheiro pessoal e o dinheiro da empresa. Isso é não ter fundamento. Né? É não ter uma política de geração de lucro real. Assim, tudo que entra, tudo sai. Tudo está disponível. Né? É nutrir aquela mentalidade de sobrevivência, que resolve o mês, mas não tem planejamento anual. Então, o cara está sempre no mês a mês. Né? Ó, esse mês eu preciso de tanto para pagar as contas. Não consegue pensar num tempo mais longo, né? Inicialmente no trimestral, depois no semestral.
crescer sem fundamento é não ter uma reserva, né? Ter ali o caixa, tanto pessoal quanto da empresa, sempre apertado, tensionado. Crescer sem fundamento é fazer investimento por impulso. Nossa, surgiu uma boa oportunidade, eu vou investir nisso. E muitas vezes aquele investimento não é nem investimento, cara. Aquilo é uma aquisição de alguma coisa que não vai dar retorno, mas como pareceu muito interessante, a pessoa foi lá e fez. Quando você investe por planejamento, né, a tendência de obter bons resultados é muito maior, tá? Então, assim, crescer sem essa fundação parece legal pra caramba, né? Porque eu estou faturando mais, eu estou crescendo mais, e, nossa, sempre vai ter dinheiro. É o Muniz em 2011, que tomava 46 na conta todo mês, né? E sempre vai ter grana. Pois é, mas uma hora isso aí acaba. E para a maioria dos empreendedores que passam por esse processo de vale, eles só percebem que cresceram sem fundamento tarde demais. Aí vem burnout, vem dívidas, descontrole emocional, ou aquela sensação de, cara, puta, tem algo errado aqui, mesmo que tudo pareça certo, mas, de fato, estamos construindo alguma coisa num terreno que é muito instável, tá bom? Então, esse é o erro invisível que aparece muito nos papos que eu bato. Então, uma forma de nós começarmos a ter um pouco mais de consciência sobre essa relação importante com a grana é olhar para os 7 princípios, né, das finanças com propósito. E o primeiro princípio, que era o princípio da semente. Márcio, seja bem-vindo. O que esse princípio da semente determina? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. O dinheiro tem que ser entendido por nós não como uma recompensa, e sim como um insumo. O dinheiro que nós recebemos, tá? Normalmente a gente faz o quê? Pega nessa grana, paga custo fixo, paga tudo aquilo que é despesa e depois sobra algum. Com o que sobra, a gente vai se divertir, né? A gente vai fazer alguma atividade, realizar algum sonho, comprar alguma coisa que está afim, e acaba gastando de alguma forma. Porque nós não temos a convicção de que dinheiro precisa ser semente. E veja, esta aqui é uma sabedoria milenar, tá? Os agricultores, já há muitos anos, de cada colheita que fazem, eles separam um conjunto daquilo que colhem para ser a semente do ano seguinte. Eles não consomem tudo, que nem o José Muniz fez lá em 2001, né? José Muniz não sabia que dinheiro era semente. Um outro aspecto importante do entendimento do princípio da semente é que a forma como você planta, que neste caso investe, vai definir qual é a colheita. Por isso que planejar os investimentos é super importante, porque ao planejar você vai escolher investimentos que vão te dar o maior retorno possível. Então, você precisa entender que este dinheirinho que eu ganho, uma parte dele eu preciso segurar o meu instinto de consumo, eu preciso reinvestir em alguma coisa, e reinvestir em algo que gere um impacto transformador e duradouro na minha vida, né? Quando nós falamos de investimento, existe uma tendência muito forte de nós associarmos o investimento a algum produto financeiro, né? Ou a alguma coisa que gera novo dinheiro. Mas não existe investimento melhor do que o investimento em nós mesmos. Então, olha, este tempo que vocês estão investindo aqui, a grana que o Bruno investiu no Supercharger, como o Liel investiu no Supercharger, que hoje fez a contratação lá do Mastermind, é um dos melhores investimentos que tem, porque transforma quem nós somos. E nós já aprendemos também, ao longo das nossas mentorias, que quando você transforma quem você é, naturalmente você vai mudar aquilo que você faz e você vai potencializar muito aquilo que você tem, né? Então, investir em quem nós somos é uma das melhores formas de nós crescermos de forma acelerada. Então, o problema não é
quanto dinheiro entra, mas onde você e quanto você semeia. Então, Bruno, coloque na sua mente, cara, dinheiro é semente. Coma a menor quantidade possível e semeie a maior quantidade possível de recursos que você tiver à sua disposição. E faça isso por princípio, não é quando sobra. É assim, primeiro eu vou semear, depois então eu vou fazer, né, o meu lazer, depois eu vou fazer aquilo que pode ser interessante no curto prazo, tá bom? O segundo princípio foi um princípio que eu aprendi lendo um livro chamado Vida Abençoada. O livro está aqui. Ou é Vida Abençoada ou Vida Mais que Abençoada. E nesse livro, o autor, de forma muito hábil e muito clara, ele me convenceu do seguinte: nada do que eu tenho é meu. Nada. E eu não estou falando só de dinheiro. Ele cuida disso de uma forma mais abrangente. Nenhum recurso que você tem é seu. O seu tempo não é seu. A qualquer momento sua vida pode findar. O seu dinheiro não é seu. Oi, Érica! Que bom ter você aqui. O seu dinheiro não é seu. Alguém está te dando para você administrar. A sua saúde, cara, você tem que cuidar dela como se fosse uma outra pessoa. Você precisa ser um administrador super competente e sábio de todos os recursos que você tem. É notório, né, que nós cuidamos melhor das coisas dos outros do que das nossas coisas. Então, quando nós passamos a nos convencer que nós somos mordomos dos recursos que nós temos à nossa disposição e não donos desses recursos, a nossa relação com eles muda. A nossa responsabilidade ao administrá-los muda. Né? A gente passa a ter uma consciência maior para cuidar dessas coisas. Né? E aquilo que a gente não governa acaba nos governando. Se a gente não governar o dinheiro, nós vamos ser governados pelas dívidas ou pela escassez quando ela aparecer. Então, utilizar na nossa vida, na nossa relação com a grana, esse princípio da mordomia, de que ela não é minha, mas é um recurso que eu preciso administrar com muita, muita sabedoria, faz com que nós passemos a tomar, inclusive, decisões de alocação diferentes. A gente passa a se perguntar, vem cá, esta grana que eu vou gastar agora aqui comprando um sapato ou fazendo uma viagem, ela está sendo utilizada da melhor forma, de fato? Ou será que eu, como mordomo, deveria utilizar esta grana como semente? E isto muda radicalmente a nossa relação com a grana. O terceiro princípio é o princípio do propósito. E, Bruno, talvez por isso você esteja gastando mais dinheiro este mês do que nos outros meses, porque você não estava esperando essa grana e, como tal, você não tinha alocação nenhuma para ela. Essa grana veio sem missão. Você não tinha um propósito claro para ela. E por isso que é tão importante nós fazermos, naquela nossa visão de longo prazo, estabelecermos objetivos onde nós vamos utilizar todo o recurso que for gerado. Porque a gente pensou antecipadamente nisso e nós já temos preparado o caminho para esse recurso no momento em que ele vier. Se o dinheiro vem sem missão nenhuma, cara, ele fica meio perdido e, naturalmente, a gente vai acabar desperdiçando esse recurso. Porque nós vamos falar, opa, sobrou, então deixa eu realizar mais um sonho. Né? É que nem o crescimento que a gente tanto fala no Supercharger. Se não tiver direção, né, vira peso, não vira progresso. Porque a gente está crescendo para tudo quanto é lado, sei lá para que lugar que eu vou. Né? Então, é fundamental que a gente tenha um propósito muito claro para cada centavo que nós precisamos administrar. Está acompanhando, Brunão? Sim.
Faz sentido para você até agora? Sim. Maravilha. Nós temos um outro princípio, que é o quarto, que é o princípio da simplicidade. O que é isso? Tem pessoas que caem na tentação de, ao querer administrar, criar uma sofisticação imensa, uma complexidade grande na administração do recurso. Então, você vê o plano de contas do cidadão, pô, tem tudo detalhado. Na alimentação, pô, o que é restaurante, o que é restaurante japonês, o que é restaurante italiano, e o cara começa a criar ali uma complexidade, né? Com o intuito de organizar, que faz com que ele não tenha visão praticamente nenhuma do que está acontecendo. Há pessoas que não organizam nada justamente para não terem simplicidade de visão quando vão analisar as coisas, deixam tudo na mesma conta, não faz lançamento nenhum, vai administrando pelo extrato, justamente para chegar no fim do mês e ser tão complicado conseguir entender quanto gastou em combustível, quanto gastou em lazer, quanto gastou em médico, que o cara não se responsabiliza. É mais confortável não saber o que está acontecendo do que ter uma administração simples e ser confrontado, né, com a realidade ao final de cada período. Mas nós precisamos, né, fazer uma gestão, sem dúvida alguma, e fazer com que ela seja o mais simples possível. A gente precisa bater o olho e entender, pô, de onde está vindo o meu dinheiro, quando que ele chega, quando que ele vai embora, aonde vai, e o que é que eu preciso corrigir se eu quiser mudar essa rota. A gente sempre fala no Supercharger que, cara, clareza, que é aquilo que nós ganhamos, é o que gera velocidade. Clareza é aquilo que nos permite decidir. Quando a coisa não é simples, ela não se torna clara. E ao não se tornar clara, a gente não consegue tomar decisão nenhuma. E se você traz complexidade para a gestão financeira, porque você quer, na verdade, não quer enxergar, né, a contundência dos dados, para de fugir do número, tá? A gente precisa olhar o número, precisa olhar as coisas com clareza, porque esses números são aliados que você tem da consciência financeira, de o que é que eu vou fazer com a minha grana. A gente precisa tomar, né, a condução da grana na rédea curta. Ela tem que estar na nossa mão. Porque de nada adianta, de novo, crescer sem ter esses fundamentos. Nós só vamos estar gerando mais, mas não vamos estar construindo nada. Toda a nossa orientação, né, em termos de crescimento, a gente reduz ao dinheiro, porque o dinheiro é aquilo que se traduz em outras coisas, né? A gente não quer o dinheiro, nós queremos o conforto de uma casa, nós queremos a segurança de um plano de saúde, né? Nós queremos a satisfação de dirigir tal carro, nós queremos a diversão de viajar para tal lugar, nós queremos a conexão com as nossas crianças quando a gente proporciona momentos bacanas. Tá? Ninguém nos vai pagar isso, então a gente traduz tudo isso em dinheiro. Né? Então me paga tanto dinheiro. Ao receber essa grana, eu perdi minha linha de raciocínio. Mas, enfim, ao receber essa grana, é fundamental que a gente tenha processos de governança em cima desse dinheiro que faça com que a gente construa alguma coisa ao longo do tempo, senão a gente está sempre... eu lembrei agora, nós estamos sempre procurando multiplicar lucro no Supercharger, né? Esse é o nosso objetivo. Mas de que adianta multiplicar o lucro se depois, quando ele vem, nós não o transformarmos de novo em instrumento de aumentar esse lucro e gerar mais e mais e mais, né? Então, assim, a gestão tem que ser simples para que a gente saiba quanto sobra, transforme isso aqui de novo em semente, faça os investimentos adequados, gere uma nova colheita, transforme em mais semente, para que essa geração de lucro seja cada vez maior. Mas para isso precisa ter controle, e esse controle tem que obedecer ao princípio da simplicidade, tá?
Não torna as coisas complexas para se esconder atrás do número, não. Tá bom? O próximo princípio é o princípio da separação. E eu vejo isto acontecendo com muita gente. Tá? O cara junta tudo numa única conta. O cidadão junta contas pessoais, ou, na verdade, paga contas pessoais na conta bancária da empresa. O cara não tem contas separadas para propósitos separados. O dinheiro da reserva está na conta corrente, o que ele movimenta todos os dias para fazer as coisas. E é fundamental que a gente consiga separar, primeiro, contas pessoais de contas empresariais. Porque se não fizer isso, nós estamos minando a saúde do negócio, né? Para quem tem empresa, é fundamental que você estabeleça um prolabore e que você retire aquele prolabore, né, como qualquer outro funcionário. E aquele é o seu ganho. Depois, o resto que sobra é o lucro, tá bom? Mas veja, a conta, depois de você tirar o prolabore, a conta do plano de saúde da tua família pode estar na empresa, certo? A viagem que você faz não pode ser paga pela empresa. Você precisa separar para proteger a saúde do negócio, né? E para te proteger emocionalmente também. Para que você entenda qual é o teu limite de consumo, de gasto pessoal, de ganho também pessoal, e para que você saiba como é que está a posição da empresa. E eu vejo o inverso também acontecer. Eu vejo muito empreendedor que tem negócio em que o negócio não se sustenta e ele fica colocando dinheiro pessoal, pagando conta da empresa com o seu próprio dinheiro. Isto tira clareza se o negócio está sustentável ou se não está sustentável. Numa pessoa física, se você não separa o que é tua reserva daquilo que é tua conta corrente de gasto diário, você também não tem clareza de quanto você tem ali como proteção. Se você não tem uma outra conta onde você coloca só o resultado das tuas colheitas de aplicações financeiras que você tem ou de outros investimentos, se misturar tudo aqui na conta corrente, o resultado dessa colheita vai ser absorvido pelo teu dia a dia. E você não vai ter a oportunidade de transformar aquela colheita em mais semente e aumentar a colheita da safra seguinte, que se transforma em semente e aumenta a colheita da safra seguinte. Para quando você chegar daqui a 10 ou 20 anos, você ter fluxos distintos de geração de caixa que permitam que você tenha uma vida tranquila, né? Uma velhice boa, aproveitando de fato da vida. Assim, o negócio, a tua empresa, os teus investimentos são organismos vivos que precisam de autonomia financeira. É super necessário separar o que é pessoal do que é empresarial. É super necessário separar o dinheiro por tipo de utilização, mesmo dentro das empresas. Tá? Mesmo dentro das empresas. A gente não pode utilizar cheque especial para pagar salário. Né? Cara, tem uma conta lá que é provisão para 13º. O dinheiro tem que estar separado naquela conta. Então, você não pode misturar a utilidade dos dinheiros. Então, tem princípio da separação que precisa estar muito claro na nossa mente, porque é uma tentação imensa deixar tudo num único saco. O próximo princípio é o princípio do lucro justo. Nós precisamos entender que é fundamental para qualquer empresa e para qualquer pessoa gerar a maior quantidade de lucro possível. Lucro não é ganância. A transformação social que o Brasil precisa, ela só virá através da construção de riqueza. A construção de riqueza, ela acontece por conta da geração de lucro. Eu já falei isso outras vezes. As empresas privadas, elas geram 91,5% dos empregos formais no Brasil.
Nós precisamos manter esses empregos e ampliar, inclusive, a quantidade de empregos, porque nós ainda temos uma taxa de desemprego alta. Isso só acontece com a geração de lucro. O salário mínimo brasileiro, que está hoje em R$ 1.300, ele precisaria estar na faixa dos 6 pau. Se nós formos, né, pegarmos em outros países, e trouxermos o salário mínimo de lá, convertido, dá isso, dá R$ 6.000. Agora, como é que a gente faz essa transformação? Gerando lucro. Só a geração de lucro permite que a gente cuide melhor das pessoas que trabalham conosco. Só a geração de lucro permite que a gente faça investimentos nas nossas empresas para que elas continuem crescendo. Só a geração de lucro permite que a gente seja generoso e apoie causas sociais de forma consistente. O lucro é peça fundamental do desenvolvimento econômico, da transformação social que o Brasil precisa. Um negócio que não tem lucro não é um negócio. É uma instituição de caridade meio que mascarada, né? A gente precisa colocar na nossa mente que o lucro não é ruim. E se nós não somos empreendedores, né, ou não estamos empreendedores, se nós estamos, né, como funcionários, como já aconteceu comigo várias vezes, nós temos que entender que a nossa missão é produzir a maior quantidade de lucro possível para as empresas, para a empresa que nos criou aquela condição de trabalho. Porque para essa empresa crescer, para nós realizarmos projetos mais legais dentro dessa empresa, ela precisa do lucro. O lucro não é um instrumento de enriquecimento pessoal dos donos de empresa. E eu sei que muito empreendedor precisa fazer essa virada também. Ainda tem muito empreendedor que aceita ganhar 30, 40, 50 vezes mais do que os seus funcionários. Esta não é a visão de lucro justo que eu defendo. A visão que eu defendo é que todo mundo tem que ter lucro, inclusive para enriquecer o dono da empresa que toma um risco danado ao empreender, né? Mas o lucro é a mola mestra da geração de mais resultado, mais resultado, mais resultado. E isso nos traz para um outro ponto que eu estava debatendo com o Guilherme, numa sessão que nós fizemos agora há 1 hora atrás, que é da precificação. Quando nós passamos a entender, Guilherme, que é nossa obrigação gerar um lucro volumoso, aí precificar de forma justa vira também, né, algo mais natural, vira uma necessidade. Então, eu cobrar um preço, né, deste tamanho não é uma questão de ganância, é uma questão de obrigação de geração de lucro para que haja distribuição também dessa riqueza por toda a sociedade. Este princípio ele tem que entrar com muita força na mentalidade de todos os brasileiros. Tem que tirar o componente pecaminoso do lucro que a sociedade, ao longo dos anos, foi colocando na nossa mente, né? O empreendedor não pode ficar confortável quando ele chega num patamar de ganho que já lhe dá uma vidinha legal. Isso a gente também vê muito acontecendo, né? O cara compra uma casa no condomínio, já tem uma Mercedes, uma BMW, já viaja 2 vezes por ano posterior, já vai para Disney com os filhos e tal. Pronto, já estou bem. Eu não preciso mais crescer. Você precisa sim, porque é importante que haja um desenvolvimento permanente das empresas no sentido de gerar cada vez mais excedente, mais excedente, mais excedente. Nós precisamos desse excedente para ter um país melhor para os nossos filhos. E o último princípio é o princípio da generosidade com inteligência. Veja, a geração de lucro é o que nos permite ser generosos, né? E ser generoso é uma obrigação moral de todo ser humano. Por quê? Porque isso nos traz também bons fluidos, boas energias, bons pensamentos, nos faz sentir bem, nos faz sentir mais produtivo, faz com que a gente seja mais produtivo, tá? Então, está mais comprovado que o sentimento de gratidão e a generosidade do ser humano são muito produtivas para o seu crescimento, influenciam o seu crescimento. Mas é importante
que a gente pratique esse princípio da generosidade com inteligência. E tem muita gente ainda que é generoso por culpa. O cara recebe uma bolada de grana e, de forma não planejada, fala: nossa, estou me sentindo culpado porque eu ganhei tanto, então vou ajudar aqui alguma coisa, né? Vou dar uma graninha para alguém, vou ajudar uma entidade, mas de um jeito não planejado. E quando eu trago o princípio da generosidade com inteligência, é a generosidade por planejamento. É nós termos uma linha no nosso planejamento, no crescimento, de aporte, de apoio a causas sociais. Quando nós colocamos isso no nosso planejamento, isso se torna algo padrão, né? Já é esperado que aconteça. E quando você planeja algo, você já planejou que causas você vai apoiar que tem a ver com a tua marca, qual é o impacto que isso está gerando, então você tem a capacidade de entender ou de avaliar qual é aquela causa que vai gerar mais impacto na sociedade, né? Você vai fazer isso de forma programada, sem susto, né? Então, a coisa acontece de forma estruturada, que é o jeito como nós temos que fazer tudo, né? Fazer tudo de forma estruturada, né? A generosidade inteligente gera um impacto duradouro, vira aquele impacto estrutural, não um circunstancial, né? Que vai lá e hoje tem aqui porque eu estou me sentindo mal, mas depois não tem mais, né? Então, isso não está na linha planejada. Então, esses são os 7 princípios que têm feito parte da minha vida e têm me ajudado bastante a administrar, né, as minhas receitas, né? E, sim, tem funcionado muito bem para mim, tá bom? Beleza? Até aqui. Alguma questão, alguma ponderação que vocês queiram fazer? Não. Da minha parte, não, Luiz. Maravilha. Top. Então, agora eu vou, diante dessa consciência, né, que a gente já adquiriu agora um pouquinho maior sobre os 7 princípios, eu quero entender, a gente vai fazer um exercíciozinho pequeno sobre os níveis de maturidade financeira. Eu quero saber de cada um de vocês em que nível de maturidade financeira a gente está. E eu gosto de entender que existem 4 níveis de maturidade financeira. São estes aqui. O primeiro nível é o nível do cidadão reativo. O que é o reativo? O reativo é aquele cara que vive sem controle, né? Sem clareza de como é que estão as finanças dele. Então, normalmente, ele vive apagando incêndios. Tá bom? Depois nós temos o sobrevivente organizado. Qual é o perfil desse cidadão? Ele controla o básico, tá? Mas está ali no mês a mês. Ele não pensa no futuro, né? A grana dele mensal, faturamento mensal está ali controlado e tal, mas ele não tem aquela projeção anual, quanto ele vai ganhar no ano. E todo passo que ele dá com medo, porque ele não tem essa visão de longo prazo. Então, sim, aparece uma oportunidade de investimento. Eu fico com medo, pô, será que eu faço, não faço? Como é que vai ser o próximo mês? Eu não sei, não tenho muita certeza. Então, esse cara é o sobrevivente organizado. Tá? O gestor intencional é aquele cidadão que planeja as coisinhas, ele tem lucro, né? Ele investe, ele usa, já cumpre de fato o princípio da semente, ele investe, sabem que vai investir, tá? E governa as coisas com estratégia. Então, é o cidadão que tem um controle absoluto do seu dinheiro e ele tem um propósito para todo o dinheiro que ganha, ele sabe onde quer chegar, tem uma visão clara de futuro e utiliza o dinheiro não como, de novo, uma recompensa, mas como um recurso para potencializar essa transformação que ele quer provocar na sua vida e na vida das outras pessoas. Tá? E o multiplicador com propósito, é o mais raro de todos, é aquele cara que faz a grana servir a uma missão maior. Tá? É aquele cara que ele gera muito impacto com a visão dele
Eu creio que este perfil está reservado a pouquíssimas pessoas, porque exige assim, uma maturidade de visão e também uma condição financeira já muito diferente das pessoas comuns. Então, fala para mim aí, escreve aí nos comentários, em qual perfil você acredita que você se encaixa? Bom, acho que por hoje chegamos no final, faltam 15 minutos para as 10, tá? Muito bom ter vocês aqui, tá? Muito bom a gente ter falado sobre esse tema. É importante, eu quero deixar como mensagem final, cara, que, assim, o nosso problema nunca foi dinheiro. Dinheiro nunca é o problema, por mais que a gente enxergue nele alguns desafios. O problema é a forma como nós nos relacionamos com ele, né? Por conta de todas essas crenças limitantes, por conta das nossas convicções, por conta da forma como o ambiente nos criou, tá? E é isto que nós precisamos cuidar, né? Mudar um pouco a nossa mentalidade em relação à grana. Eu espero que esses 7 princípios sejam úteis para vocês continuarem refletindo, né? A cada vez que for gastar o dinheiro, porra, mas peraí, será que eu estou cumprindo isso aqui? Será que isso aqui consegue me orientar melhor, né? E aí fica o desafio também. Pega um dos princípios que você tenha sentido mais impactante, aplica ele nas próximas oportunidades, né? Você, Bruno, surgiu o próximo recebimento de comissão, pô, deixa eu aplicar essa porra, ao invés de gastar, né? Surgiu uma próxima oportunidade de venda, Érica, deixa eu tentar botar um precinho um pouquinho maior, deixa eu, né, formular a minha estrutura de valor aqui do jeito daquela equação, vamos ver se esse negócio dá certo. Sempre sabendo que quando a gente faz uma proposta, né, e o cliente fala não, não é não. Não é não. Assim, então vamos negociar. Pô, sempre tem uma oportunidade de continuar conversando. Isso foi um negócio importante que eu aprendi, tá? Eu tinha muito medo de mandar uma proposta e o cliente falar não, e aí eu ficava calado. Às vezes o cliente falava não, esperando que eu voltasse e dissesse, bom, então vamos negociar, me explica aí, por que não? O que está pegando? O que você precisa para a gente fazer isso junto? Mas eu ficava em silêncio, eu não voltava até ele. Então, o não quer não definitivo. E quando o cliente pede para reduzir preço, das duas uma, ou é aquele cliente que a gente não quer, né? Ou então ele não conseguiu perceber o valor, e nós temos a oportunidade de tentar compartilhar com ele de novo, de forma mais cristalina o valor. Isso serve para a Érica, serve para o Gui. Beleza? Então, experimenta. O Marcelo experimentou e ficou feliz de ter aumentado o preço, né? Então, é isso. Vamos aplicar, porque quando a gente aplica, a gente tem uma chance de evoluir, de mudar alguma coisa. Agora, quando a gente só escuta e não pratica, né, aí a vida vai continuar igual. Vocês sabem o que eu falo para vocês, olha, quem transforma, numa mentoria, o responsável pela transformação não é o mentor, né? É o mentorado. Eu não consigo fazer nada por vocês, eu consigo provocar e dar a mão quando vocês precisam. Mas eu não consigo fazer as coisas acontecerem. São vocês. Agora, veja, se deu para mim, dá para qualquer um. Isso eu posso afirmar para vocês. Se deu para eu conseguir mudar a minha mentalidade e começar a fazer mais dinheiro e começar a me relacionar com a grana de um jeito diferente, dá para qualquer pessoa também fazer isso. Beleza, turma? Fechado. Tá bom. Fechou, Maurício. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que tenha sido uma noite produtiva, né? E agendem as individuais e a gente se encontra no mesmo bate-canal, no mesmo bate-lugar daqui a 2 semanas. Fechou? Combinado, Maurício. Forte abraço. Obrigada. Até mais. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Boa noite, gente. Tchau.